Você já parou para se perguntar se um cristão verdadeiro, ele pode ou não pode ouvir músicas desse mundo? É pecado ou não é pecado ouvir músicas desse mundão que jaz no maligno? Algumas pessoas defendem que não pode de jeito nenhum um cristão ouvir músicas do mundo. Outras pessoas dizem que depende da música que você está escutando. Mas o que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nos fala a respeito disso? No vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião sobre esse assunto. Mas o que tem que falar mais alto é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, pouco importa a minha opinião se estiver em desacordo com a palavra de Deus. E eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo, para você aprender hoje o que a palavra de Deus nos fala sobre esse assunto muito importante para os nossos dias. Olá, queridos e queridas irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo! Para início de conversa, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não fala sobre nós ouvirmos música X ou música Y. Mas a Bíblia, ela é feita também de princípios. Nem todas as coisas que são erradas, que são pecado, estão escritas na palavra de Deus. Como drogas, por exemplo, como cigarro, como cocaína, como crack, como diversas outras coisas que não estão explicitamente escritas na palavra de Deus, mas nós sabemos que se constituem em um pecado. E tudo isso, claro, sabemos por causa dos princípios contidos na palavra de Deus. A segunda coisa que você e eu precisamos entender é o que é uma música do mundo. O que constitui uma música ser do mundo e não uma música ser de Deus? E de maneira clara, uma música do mundo, uma música mundana, é uma música que não eleva os seus pensamentos para Deus, não eleva os seus propósitos para Deus. Toda a música que você escuta aqui nessa terra, que tem a ver com as coisas aqui dessa terra, e não fazem você pensar na terra além dessa, que é o novo céu, a nova terra que Deus nos prometeu, que não faz você pensar em Cristo, na sua morte, ressurreição, que Ele vai voltar para nos buscar. Todo esse tipo de música constitui músicas mundanas. E a palavra de Deus, de maneira clara, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, eu quero que você acompanhe se você está com a sua Bíblia em mãos. E a palavra de Deus tem um princípio forte para isso. E diz assim, tudo aquilo que nós devemos pensar que deve ocupar a nossa mente. E diz assim a palavra de Deus: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Queridos e queridas irmãs, a palavra de Deus, de maneira clara, o próprio Deus usando o apóstolo Paulo, aqui na sua carta a Filipenses, diz que tudo que tem que ocupar os nossos pensamentos são aquilo que é puro, aquilo que é santo, aquilo que é de boa fama, aquilo que nos eleva a Deus. E você e eu sabemos de maneira clara que nós somos contemplados por aquilo que vemos ou por aquilo que ouvimos. Isso é um fato claro, isso é comprovado. Tudo aquilo que ouvimos e vemos e assistimos, vamos nos tornar semelhantes a isso. Reflita agora sobre isso. Não sei qual é a sua vida, mas eu posso falar da minha. Eu já tive no mundão, já ouvi todo tipo de música. E as músicas que eu mais ouvia era música de funk e de rap, e hip hop, na época. E eu lembro que quando eu ouvia essas músicas de funk, os meus pensamentos estavam cheios de imoralidade. Os meus desejos era me vestir como aquelas pessoas se vestiam. Era botar uma correntezinha, um brinquinho na orelha, o bonezinho, calça larga que era na época. Os meus pensamentos eram em ter um carro que eles tinham, era andar como eles andavam. E por quê? Porque eu passava me alimentando daquilo. Era o que eu ouvia e era o que eu assistia. E dessa maneira eu acabava copiando aquelas pessoas. Pense você, se você já viveu nessa vida, se não é de fato isso mesmo que acontece. Queridos irmãos, o diabo é mestre em enganar as pessoas. Ele é mestre em destruir as pessoas. E com a música, ele consegue destruir milhões e milhões de pessoas.
e até mesmo cristãos que acreditam que podem ouvir qualquer tipo de música e tá tudo bem e não vai ferir os princípios de Deus. Todo tipo de música que te leva a pensamentos impuros, que te leva à idolatria, que te leva a pensar em coisas dessa terra, devem ser excluídas da sua vida. Você precisa abandonar. E se você não tem força, você precisa pedir poder do alto, caso você esteja ouvindo essas músicas, e pedir para que Deus te livre. Porque quando eu entrei para a igreja, quando eu me batizei, eu fiquei ouvindo e assistindo esse tipo de música por muito tempo ainda da minha vida. Levou tempos para eu abandonar. Mas eu pedi poder do alto, eu entendi que aquilo me prejudicava, pois me afastava de Deus. Claro que as músicas que eu ouvia eram voltadas toda à imoralidade, impureza, lascívia, concupiscência, desejo da carne. E aquilo com certeza me afastava de Deus. Eu pedi poder, porque eu gostava muito daquelas músicas. E Deus me deu poder para abandonar. E enfim eu consegui largar, e aquilo mudou completamente a minha vida espiritual com Cristo. Mas talvez você me diga agora, William, mas tem músicas que eu escuto que não me fazem pecar, que não desviam o meu pensamento de Deus, que são músicas tranquilas, com letras tranquilas, as batidas são tranquilas também, não tem ritmo de funk, ritmo pesado. Esse tipo de música não atrapalha o meu relacionamento com Deus. Bem, eu disse que daria aqui a minha opinião. E a minha opinião para você é: por que você ouviria músicas do mundo, mesmo que essas músicas não atrapalhem o seu relacionamento com Deus? Por que não ouvir um louvor que faz você pensar em Deus, ao invés de você ouvir tipos de música, mesmo que não atrapalhe você em nada? O que você vai ganhar com uma música desse mundo? Aqui no sul, muitas pessoas escutam músicas gaúchas. Dizem que isso não atrapalha o relacionamento delas com Deus. Mas por que ouvir uma música que eleve a uma tradição do que ouvir uma música que leve a Cristo, ao novo céu e a nova terra, ao arrependimento de pecado, a fazer você estar constantemente pensando que logo Cristo vai voltar, que você precisa mudar? Ouvindo uma música que leve você a Cristo, talvez no momento que você esteja fraco espiritualmente, você acorde, pois o Espírito Santo fala com você. Agora, ouvindo uma música secular, que talvez até aparentemente não tem mal nenhum, não vai fazer com que você pense em Cristo. Talvez no momento de fraqueza não vai te levar para perto do Pai. Vai fazer você pensar em coisas da terra, em coisas de tradição, no caso aqui música gaúcha, mas existem outras. Vai fazer você pensar em homens. Por que então você ouvir esse tipo de música, ainda que para você não tenha mal nenhum? Não é melhor você ouvir um louvor que vai falar de Cristo? Não é melhor você estar constantemente perto do Pai, pois se aproxima a volta dele? Queridos irmãos, como eu disse, minha opinião, mas a questão é a seguinte: nós colocamos tudo à frente de Deus. Você pode ver que às vezes nós preferimos ouvir uma música do mundo, mesmo que não tenha maldade, que não tenha pecado, que não tenha idolatria, que não tenha imoralidade, ao invés de ouvirmos algo que nos leve a Deus. Sempre queremos fazer a nossa própria vontade. Eu quero que você pense agora: se Jesus estivesse nessa terra hoje, você acha que ele estaria ouvindo algum tipo de música dessas daí? Músicas seculares? Música gaúcha? Qualquer tipo de música que não leve ao Pai? Você acha que Jesus ia estar perdendo o tempo dele fazendo isso? Eu tenho certeza absoluta que não. Pois tudo que Jesus fazia era voltado ao Pai, era voltado à salvação, era voltado a estar preparado para a volta de Cristo. Esse era o pensamento, esse era o propósito de Cristo. E nós que dissemos que somos imitadores, ou devemos ser imitadores de Cristo, não deveríamos nós estarmos agindo da mesma maneira que Cristo agiria e agiu nessa terra? E aí talvez você diga para mim: William, Jesus compareceu na festa dos judeus, e na festa dos judeus tinha músicas, tinha danças. Tudo bem, eu concordo. Mas da mesma maneira, se você e eu formos no aniversário e lá tiver músicas, você não vai tapar os ouvidos, você não vai sair de lá, você vai ser obrigado a ouvir. Mas agora, na sua casa é diferente. Quando você está sozinho com a sua família, é diferente.
Aí você tem o controle. Aí você pode ouvir músicas que são agradáveis a Deus. Você não precisa colocar aquele tipo de música ou músicas seculares. Fora de casa tudo bem, você não tem o controle, mas na sua casa você tem. E aí é uma escolha sua. O versículo que nós lemos, a palavra de Deus nos diz: tudo que é puro e tudo o que é amável, isso ocupe a nossa mente, o nosso pensamento. Queridos irmãos, essas músicas que são seculares, embora não tenham maldade nenhuma aparentemente, músicas como música sertaneja, por exemplo, elas falam de um amor, mas elas não falam de um amor verdadeiro. Elas não falam de um amor de Deus por nós. Ela fala do amor do homem, do ser humano. Mas o amor do ser humano é falho. O amor de Deus é o verdadeiro amor. Deus deu seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Quem derrama sobre a humanidade o amor é o Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 5. O amor que existe nessa terra, que há nas músicas desse mundo, não é o verdadeiro amor. E não faz você pensar em Deus. Pode ter certeza, pode comprovar. Se você ouve, você sabe. Os seus pensamentos não o levam a Deus. Quando você ouve, mesmo que músicas que aparentemente não tem maldade nenhuma, os seus pensamentos não estão ligados a Deus. Não estão. Estão ligados, pode ser a não ser coisas maldosas, pecaminosas, mas estão aqui na terra. A sua cabeça fica presa aqui na terra. Fica presa no ser humano. Fica presa em pensamentos, em buscar conquistar coisas. Não em pensar na volta de Jesus. Não em pensar o quanto vai ser lindo morar no céu com o Pai. Não em pensar que os seus familiares que morreram, se morreram salvos em Cristo, um dia vão ressuscitar e você irá morar com eles no céu. Você não pensa esse tipo de coisa. Uma outra coisa muito importante, que não é só a letra da música que transforma você, que faz você ficar com a cara do mundo. Não é só a letra da música, o ritmo da música, a batida da música. Pois você pode ver em várias igrejas, quando colocam aí letras de Deus, letras da palavra, mas com ritmos do mundo, com ritmos sertanejo, com ritmos de rap, com ritmos de funk. Aquilo não nos leva para Deus. Ao contrário, nos faz até querer mexer o corpo. Nos faz querer dançar. Elas não passam uma santidade para você e para mim. Elas não passam uma pureza para você e para mim. Preste atenção, queridos irmãos. Às vezes você está ouvindo uma letra de Deus que o leve a Deus, mas o ritmo é mundano. O ritmo é carnal, que faz você elevar a carne. E a palavra de Deus nos diz: aqueles que estão na carne não entrarão no reino dos céus. Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante. Os carnais não entrarão no reino do céu. Queridos e queridas irmãs, falta muito pouco para Cristo vir a essa terra. Não temos tempo para ficarmos ouvindo músicas desse mundo. Músicas que não nos levam a Deus. E se não nos levam a Deus, e se nos levam à terra, à carne, com certeza nos afastam de Deus e fazem com que percamos a nossa salvação, porque estamos desligados do que realmente importa, do que realmente teríamos que estar ligado, que é Cristo Jesus, que é a sua volta, que é o arrependimento de pecado. Então, de fato, sim, músicas do mundo nos afastam de Deus. Músicas do mundo fazem com que a gente fique longe de Deus. E cristãos verdadeiros, aqueles que querem ir para o céu, não podem ouvir músicas desse mundo. Ouçam louvor, busque a Cristo, busque comunhão, ore, estude a Bíblia e se afaste dessas músicas. Se você gosta como eu gostava, peça poder para Deus para te livrar dessas músicas. E busque pensar e assistir tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é amável, de boa fama. Se alguma virtude há, isso ocupe a sua mente e o seu coração. E agora eu convido você a orar junto comigo. Vamos orar? Deus Santo e Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é bom, maravilhoso e misericordioso. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por essa mensagem incrível. Aprendemos aqui sobre as músicas desse mundo.
Muitas músicas aparentemente não têm maldade nenhuma, mas elas não nos elevam a Ti. Não fazem com que pensamos em Ti. Mesmo que não tenha idolatria, imoralidade e impureza, a nossa cabeça fica voltada para as coisas desse céu, para o ser humano, e não nos levam até Ti. Não fazem nós pensarmos no Senhor, Pai. Por favor, que possamos entregar nossa vida completamente a Ti, de corpo e alma. Ouvirmos músicas que nos elevem a Ti, da cruz, de pureza, de santidade. Músicas que façam com que a gente fique perto de Ti, nos preparemos para a Tua volta, Pai. Eu imploro, eu peço e eu suplico aqui por mim e pelos irmãos que estão aqui. Em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas irmãs, se o Espírito Santo falou com você nessa mensagem, eu peço, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente e compartilhe, porque isso ajuda demais no crescimento aqui do canal. Vou deixar um vídeo aqui para você assistir depois desse, para continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, uma boa noite para você, uma boa manhã ou uma boa tarde, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Fiquem todos com Deus!